ao Grupo Tom de Estudos 253. Meu nome é Débora Portes, eu atuo como controller na TOM Comunicação e hoje vou atuar como mediadora do grupo. O Grupo Tom é uma iniciativa que existe na TOM há mais de 16 anos e tem como objetivo transformar o espaço da empresa em um ambiente de aprendizagem, fomentando debates importantes com convidados especiais. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre diversidade fora da bolha. E vamos ter como convidados o Pedro Avelar e alguns tons, que eu vou permitir que cada um se apresente agora. Oi, gente. Primeiro quero agradecer o espaço, o convite, muito feliz de estar aqui. Eu sou o Pedro, eu atuo atualmente como facilitador e como consultor de diversidade e também sou pós-graduando em Direitos Humanos. Eu sou um homem cis, branco, LGBT, e eu gosto de falar que eu sou uma pessoa LGBT em movimento, porque eu estou sempre aprendendo coisas novas, sempre me desenvolvendo, então gosto sempre de trazer isso também para a minha apresentação. Prazer estar aqui, muito obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Lívia Bazero, trabalho na equipe de interação da TOM, sou analista de mídia e performance. Estou aqui hoje participando desse debate como uma mulher preta, trazendo um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e trocando um pouquinho esse papo com vocês. Muito satisfeita pela oportunidade e vamos lá. E, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhada de pessoas tão incríveis. Meu nome é Fernanda, eu faço parte também do time de interação e performance, junto com a Lívia. E estou aqui como uma mulher bissexual, então, para a gente abrir o nosso debate e decorrer sobre o assunto, para a gente poder bater esse papo. Bom dia, pessoal. Eu sou o João Pedro Mourão. Eu faço parte do time de estratégia e behavior data aqui da TOM, como analista de dados. E eu sou formado em ciências sociais, sou professor de sociologia também, e sou um homem gay. Sempre participei de movimentos coletivos LGBT desde meu ensino médio. E eu espero poder contribuir muito com vocês e com as pessoas tão incríveis que vão participar com a gente hoje. As empresas têm um desafio, muito grande de fazer um processo de inclusão, de fazer um processo de transformação. Não cabe só à sociedade, mas eu acho que tem que partir também das empresas. E, para isso, a gente vai começar aqui falando um pouquinho, Eu queria começar instigando algumas questões, e a gente vai fazendo uma discussão maior. Primeiramente, eu queria falar como vocês enxergam o cenário atual de diversidade no mercado de trabalho no Brasil. Vou começar por você, Pedro, e depois quem quiser participar, sinta-se à vontade. Boa. Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, porque eu acho que realmente diversidade é um assunto que a gente precisa de falar sempre, em todos os espaços, porque é muito importante, é algo que move com todas as estruturas da nossa sociedade, então é super benéfico para todas as pessoas. E trazendo um pouquinho desse contexto da diversidade, recentemente saíram vários estudos, da McKinsey e vários outros, que mostram o tanto que investir em diversidade traz diversos benefícios para as empresas, principalmente no sentido do pertencimento das pessoas, de estar se sentindo pertencente ali, e, consequentemente, isso traz benefícios financeiros também. Com isso, o tema diversidade ele tem se tornado cada vez mais pauta de diversos assuntos. Então, a gente consegue avançar bastante nos últimos anos, mas ainda tem um caminho árduo pela frente, porque a gente ainda vê que muitos grupos ainda estão subrepresentados dentro das empresas, de cargos de liderança. Então, ainda é necessário muitos movimentos para a gente conseguir aí chegar em um cenário ideal e satisfatório, onde todas as pessoas possam estar representadas e que a gente tenha proporcionalidade dentro dos espaços, porque a gente, por exemplo, a gente vive num país, que é o Brasil, que tem super diversidade racial, étnica, e a gente não tem todas essas representatividades em todos os espaços. E por isso a gente precisa de avançar muito. Mas aí, os primeiros passos já é isso, Tá sempre falando sobre isso, todos os espaços, tentando furar bolhas, trazendo essa temática, eu acho que já é um excelente começo aí para a gente conseguir avançar. E eu falo muito que a gente constrói hoje a nossa sociedade do futuro, E por isso a gente não pode perder nem um pouquinho de tempo. A gente tem que correr bastante atrás. Licença, gente. Oi, bom dia.
Eu acho que um dos temas importantes em relação ao mercado de trabalho e à diversidade é perceber como na nossa sociedade nós temos representações, nós somos pessoas que têm experiências diferentes, que vivem em situações diferentes e que quando entramos num ambiente de trabalho, né, acho que todo mundo aqui está no ambiente de trabalho e vive essa situação, percebe que é tudo muito diferente do que a gente vê fora. Existe uma seleção e a gente muitas vezes não tem controle sobre isso, muitas vezes não temos poder também sobre isso, claro, mas podemos ver que não é representativo. As nossas histórias, nossas vivências, elas nos levam a alguns lugares. E a gente vê que pessoas que talvez tiveram histórias parecidas e por outro motivo não estão aqui com a gente. Então, essa situação nos faz refletir, muitas vezes, do porquê que é necessário a gente discutir isso, conversar sobre essa diversidade no mercado de trabalho, né? E aí entram diversas situações, né? A diversidade de raça, étnica, nós temos a questão de gênero, de sexualidade. Frequentemente, a gente vê isso representado no mercado de trabalho. Obrigada. Então, vamos para a próxima questão. Nesse contexto, como as empresas podem atuar, né, como incentivadoras no processo de formação dessas lideranças? Assim, pensando na representatividade da diversidades na posição de liderança dentro das instituições. Eu falo, né, que a gente não precisa, muitas das vezes, representar um grupo para lutar contra essa causa, né? A gente não precisa ser uma pessoa negra para lutar contra o racismo, a gente não precisa ser uma mulher para lutar contra o machismo, uma pessoa com deficiência para lutar contra o capacitismo, nem uma pessoa LGBTI para lutar contra a LGBTfobia e etc. Então, acho que é extremamente importante e relevante que todas as lideranças estejam alinhadas com a diversidade, né? A gente fala muito de ser uma pessoa aliada. Então, acho que as lideranças, principalmente, elas precisam estar preparadas para lidar com um time diverso. E por isso, né, é muito importante que as empresas pensem nessa capacitação, nessa sensibilização, como trazer esse tema para as lideranças, para que as pessoas estejam prontas para lidar com todos os tipos de pessoas, né? E que todas as pessoas possam se sentir bem-vindas, acolhidas, né, pertencentes, porque uma pessoa que se sente bem, que se sente ela mesma, que pode ser ela mesma, parece que é simples, né? Ser você mesmo. Mas para muitas pessoas não é uma realidade no mercado de trabalho. A gente está aqui falando na Tom, que é uma agência de publicidade, então que essa área de publicidade, área de tecnologia, são áreas que são bastante avançadas nessas temáticas de diversidade, né? Mas a gente tem um mercado extenso pela frente que ainda precisa de evoluir muito. E muitas pessoas ainda que não podem ser elas mesmas, que não podem falar sobre os seus afetos, sobre os seus relacionamentos. Então, a liderança, ela é uma pessoa que está ali justamente para estar facilitando, para integrando o time. Então, essa pessoa ela tem que estar muito bem preparada para lidar com todas as pessoas e conseguir acolher todas as pessoas. Então, é extremamente importante que as lideranças estejam alinhadas aí com diversidade. Eu acho que é muito sobre isso mesmo, né? Você estar e favorecer um lugar acolhedor, de respeito, né? Que é o mínimo que a gente fala aí quando a gente fala em qualquer relacionamento humano, a gente parte do princípio básico, que é o respeito. Então, eu acho que quando a gente consegue transpor isso para os ambientes de trabalho e fornecer isso que o Pedro falou mesmo, de você ter um ambiente que você é livre, que você pode não precisa se enquadrar em um padrão para ir trabalhar, por exemplo, né? Você não precisa, por exemplo, eu vou trazer para minha situação, né? Eu sou uma mulher negra, eu não preciso estar com meu cabelo preso ou alisado para estar e me sentir bem, me sentir respeitada dentro desse espaço. Então, são coisas que a gente vive no dia a dia que é relevante e faz muita diferença quando a gente está em um ambiente que é acolhedor, é um ambiente de respeito à pluralidade. Sim, e muito em respeito também às nossas áreas de atuação, né? Porque a gente sabe muito que não é todo mercado de trabalho que tem essa abertura para que a inclusão seja minimamente incentivada, né? Tanto a cargo de liderança, mas também pessoas que estão mais abaixo aí da hierarquia de funções. Mas principalmente se sentir representado, por mais que minimamente, mas ter ali aquela rede de apoio que, se a gente for ver, né, a equipe de trabalho são as pessoas com quem a gente mais passa o tempo do nosso dia, né?
seja dialogando, seja conversando de trabalho ou não, de questões pessoais também. Então, essa rede de apoio, tanto para as pessoas se identificarem com aquilo que elas estão de fato executando como profissionais no mercado, mas também o caminho inverso, né, que é se sentir identificado, fazendo parte de redes de pessoas que minimamente acolhem aquela causa e não necessariamente tenham que fazer parte dela para que isso aconteça, né? Então, reforçando o respeito e muito mais essa inclusão no sentido mais prático do que teórico da coisa. E sempre que possível também, né, contar com líderes dessas causas, que também é bom a gente ter aliados, mas é bom a gente ter representatividade, né? Então, eu acho que isso é importante. E aí, voltando à pergunta, né, como que as empresas podem fazer para... Eu acho que toda a capacitação, né? Eu acho que é importante a gente tendo já um time diverso, eu acho que já é, assim, um passo muito à frente, porque aí você está com seus elementos ali, né? Então, dali é questão de capacitar, questão de formação mesmo, para que esse time cresça, desenvolva, faça carreira, e eu acho que todo mundo ganha. Ganha a empresa, ganha o time e ganha o mercado como um todo. Exatamente o que a Lívia falou em relação, e a Fernanda também colocaram, né, sobre a prática disso, como isso tem que acontecer, mas também trago uma reflexão que a gente pode fazer, né, eu sou cientista social, e uma das coisas que a gente vê e estuda é a teoria da rotulação e como isso afeta as nossas experiências, né. Esse rótulo, se ele for estigmatizado, ele pode trazer para você problemas no mercado de trabalho, problemas psicológicos, e isso te afeta de maneiras muito sérias, que muitas vezes te colocam à margem da nossa sociedade, a marginalização, né? Então, é importante que a gente passe a pensar também que esse rótulo, ele já existe. Não é a gente que coloca na gente, ele já existe, a gente vive isso na nossa sociedade, a gente vive isso na nossa experiência. Então, quando a gente tenta fazer algo a mais para isso, para que isso possa fazer diferença, né? Porque a diversidade faça de fato diferença, é transformar esse rótulo em justiça social. É tentar, a partir dos momentos que a gente pode dar oportunidade, que a gente pode fazer acontecer, fazer essa oportunidade valer a pena. Isso inclui na capacitação poder, né, incluir mais pessoas. Incluir pessoas, sim, que também tenham a ver com seus rótulos, que já estão nela, que já fazem parte daquela experiência. Então, não é que os rótulos eles sejam, eles vão acabar, que a gente tem que acabar com os rótulos, porque eles não vão acabar, infelizmente. Eles existem, já foram colocados na gente, e a gente vive esses rótulos. Então, a partir do momento, o que a gente pode fazer para isso? Justiça social. A gente pode tentar trazer essas pessoas, incluir elas para dentro, fazer parte desse programa de capacitação de liderança, inclusive. Porque ter uma liderança que é inclusiva, que vai incluir a gente, é importante, claro, e faz muita diferença, porque muitas, igual a Fernanda falou, muitas áreas não, o Pedro também falou isso, não tem essa oportunidade, é muito mais difícil que isso aconteça, mas também é necessário que a gente comece a ocupar esses lugares, que essa liderança também seja ocupada por pessoas diversas, porque isso, o Pedro trouxe o dado, né, que a gente está caminhando para isso, e o relatório do McKinsey até mostra, né, que quanto mais diverso, melhor o EBITDA da empresa. Então, a gente só tem a ganhar com isso. Complementando rapidinho, João, é porque é muito no sentido de que toda empresa tem um produto ou tem um serviço, né? E aí, muitas das vezes, essa empresa ela quer atingir diversos públicos. E aí, muitas das vezes, ela esquece que, para ela conseguir atingir diversos públicos, é interessante que ela tenha diversos públicos construindo esse produto ou esse serviço, porque esse público vai entender quais são as demandas e, a partir daí, vai conseguir atrair mais pessoas. Então, acredito que todas as empresas querem atingir maiores públicos, né? Então, acho que, para isso, é super interessante delas olharem para dentro para ver quem são as pessoas que estão criando, né, os produtos ou serviços das empresas. E aí, ter diversidade é extremamente importante e relevante nesse processo. Excelente, gente. Agora, aproveitando esse gancho que você falou, Pedro, eu vou perguntar para vocês como vocês enxergam a diversidade dentro da publicidade hoje. Eu não atuo diretamente com diversidade, com publicidade, mas analisando, né, de forma outdoors por aí, ônibus, televisão, a gente tem visto cada vez mais representatividade.
E isso é ótimo. Eu fico muito feliz assim de ver que a gente tem avançado muito na publicidade, porque até pouquíssimo tempo atrás, muito pouquíssimo tempo atrás, a gente via aquele mesmo padrão, né? Aquele mesmo estereótipo das mesmas pessoas, sempre pessoas brancas, sempre pessoas magras. Então, eu tenho visto um movimento gigantesco para essas mudanças. Acredito que, como sempre, a gente precisa ainda de evoluir, porque a gente vive ainda numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, então acredito que muitas empresas ainda acabam, de alguma forma, seguindo ali um roteiro muito padronizado e antigo, desse padrão de beleza que tem mudado, e que bom que tem mudado. Mas eu acredito que eu particularmente tenho visto grandes avanços, apesar de achar que sempre tem espaço aí para avançar ainda mais. Mas recentemente eu tenho observado e visto maior representatividade, e isso me deixa muito feliz. Concordo com o Pedro, acho que é um caminho. A gente está trilhando esse caminho aí de melhoria, de aumento, mas ainda é um caminho bem longo, sabe, para a gente trilhar. Porque eu acho que hoje você vê muito, eu acho que você vê muito estereótipo retratado. Então, eu acho e eu acredito num lugar que a gente vai chegar, que a gente vai falar de pessoas, e essas pessoas, elas existem de diversas maneiras, e eu não preciso estar vendendo um produto para negros para eu ter uma pessoa negra retratada na minha publicidade, eu não preciso estar vendendo um produto para gordos para ter um gordo retratado na minha publicidade. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse lugar em que a gente vai ter pessoas representadas e não padrões. Hoje, eu acho que a gente está caminhando para isso. Sim, e muito para além de só a publicidade como a visibilidade, né, do que a gente tem aí de cenários da propaganda, né, seja na TV, enfim, nas mídias de grande alcance, mas também nas equipes que estão por trás da produção desse tipo de conteúdo. Então, acho que, né, até fazendo uma ponte entre essa questão e a anterior que a gente está falando da inclusão a nível de liderança, pensar muito sobre esses projetos são executados por quem e para quem, né? Porque tem aquela questão de que a representatividade ela vem muito de uma base da pessoa que está construindo aquele conteúdo, seja em torno de pesquisa, seja em torno artisticamente falando também, né, de produção, enfim. Mas até para ter essa linha de raciocínio bem amarrada, né? Então, com quem eu vou falar é uma pessoa que ela está centralizada nesse tema. Eu preciso falar no mesmo tom que ela já atua ou que ela vai entender, que ela se identifique, né, acima de qualquer coisa. Então, muito mais para além de a gente vender uma imagem, uma questão que é, né, totalmente publicitária e das questões imagéticas de, né, redes sociais e afins, o contexto que isso está inserido por trás. Às vezes a gente vê só ali o produto final, digamos assim, né, pronto, sendo exibido, mas muito trazendo uma questão mais provocativa do olhar para trás, né? Quem estava inserido ali desde o início, de onde partiu essa ideia e se é relevante ter partido de quem partiu de fato. Nesse caso, minha experiência na área publicitária na publicidade não é tão grande, né? Mas uma das coisas que eu também vejo com o Pedro é que há sim uma maior representação. A gente tem visto isso acontecendo nos últimos 2 anos, principalmente, porque antes era realmente uma raridade a gente encontrar pessoas negras na televisão, tanto em publicidade quanto em produtos também. E uma das coisas que eu vou trazer para a minha experiência, né, que a gente está vivendo agora uma transformação para o nicho, né? Então, eu quero falar com o meu nicho, eu quero falar com o meu público-alvo. Então, a partir disso, eu penso em quem eu vou colocar. Mas, como a Lívia falou, né, o último estágio seria que a gente pensasse nas pessoas, né, claro, e que essas pessoas elas vão se representar de qualquer maneira. E aí, puxando para o meu lado, que eu vejo muito a heteronormatividade sendo representada na publicidade de qualquer maneira, né? A heteronormatividade acontece frequentemente. Então, quando a gente vê uma propaganda que representa uma família com pais homossexuais, né, ou que representa diversidade sexual, a gente vê que são marcas que já comunicam com esse público, ou então é um produto específico para isso. Uma das coisas que mais ainda mostra que é esse lugar do estereótipo ainda. A gente não tem. Ainda a família, quando é representada, é aquela família heteronormativa. É aquela família que
representa o ideal na nossa sociedade, que a família é correta, né? Que para muita gente ainda é assim, que pensa dessa maneira, mas já tem transformado isso ao longo do tempo. E o nosso caminho é que isso aconteça cada vez mais. Que a gente possa representar as pessoas vivendo a sua vida, né? Eu, como completando isso que o João trouxe, é muito do retrato, né? Eu acho que a publicidade ela é um retrato da sociedade. Hoje a gente ainda não tem, ou a sociedade é um retrato da publicidade, né? A gente fica nessa, mas a gente ainda não tem uma sociedade que encare com a normalidade que precisa diversas situações. Então, isso eu acho que respalda na publicidade, isso respalda na aprovação de peças e no levar essa publicidade diversa e completa para a rua. Eu acho que isso é um ponto, né? Mas que nunca isso pode ser motivo para a gente parar de propor, né? E de levar, e de tentar, e de quebrar essas barreiras. Mas eu acho que ainda é parte do desafio, essa visão, sabe? Eu acho que a publicidade tem um papel fundamental na transformação da visão da sociedade. E eu acho que é por meio dela, assim, ela tem um papel de uma responsabilidade muito grande, porque ela vai fazer acontecer, né? E eu acho que ela tem que continuar trazendo. Eu acho que hoje estamos no meio do caminho, né? Já tem muita coisa acontecendo. Eu também percebo hoje em dia uma abertura muito maior, né? De novos modelos, mas a gente ainda está, né, muito no começo de uma coisa que precisa evoluir bastante nesse processo de inclusão, na questão da normalização de muita coisa, né? Da mulher magra, da mulher branca, do homem, né? E acho que a gente precisa ainda discutir muita coisa, mas a publicidade é uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu acho que é um caminho que a gente ainda vai, assim, vai passar um caminho. Voltando um pouco, né, gente, no que a gente estava falando anteriormente, eu queria que vocês falassem para a gente como que vocês acreditam que as empresas podem criar ambientes mais inclusivos. Olha, eu penso muito num local de pensar sempre em grupos de afinidade, que eu acho que é muito legal que as empresas tenham esses grupos, né? Então, um grupo para pessoas pretas, um grupo para pessoas LGBTs, um grupo de mulheres, um grupo com pessoas com deficiência, até para ter ainda mais esse senso, né, de pertencimento, de acolhimento, porque tem demandas ali que aqueles grupos vão entender e podem falar sobre, se apoiarem, que eu acho que isso é muito legal. E, além disso, também eu vejo sempre estar falando sobre o assunto, estar atento, atenta às datas importantes de marcos históricos que estão, né, relacionados a estes grupos, e sempre estar trazendo essas temáticas ao longo do ano, não só nas datas, né, porque a gente pode falar sobre diversidade independente de datas, acho que até é um ponto assim, super importante de trazer esse contexto, de a gente falar independente de datas comemorativas, mas eu acho que, principalmente, estar atento e atento a essas datas, ter esses grupos e falar sempre sobre diversidade. Acho que sempre, sempre, sempre. Porque aí sim as pessoas, de fato, vão se sentir ali pertencentes, acolhidas, entender que aquela empresa, ela fala, né, de diversidade, mas ela também está alinhada com diversidade, então vai além de um discurso, né, está ali também na prática, que eu acho que é fundamental, assim, nesse processo. Sim, eu penso muito também na forma de criar oportunidades de dar voz a pessoas que já têm essa voz ativa, talvez em outros ambientes da vida, né? Não necessariamente só no trabalho, mas que talvez trazendo para o ambiente de mercado e principalmente, né, publicidade aí que a gente já tem, acaba que tem uma porta de entrada um pouco maior do que as demais áreas, assim, a comunicação como um todo, né, é um pouco mais inclusive nesse sentido, mas que ainda assim tem muito a caminhar. Então, acho que trazer essas vozes ativas, então, assim, se já existem pessoas que são, né, e que inclusive se identificam e se sentem à vontade de praticar essa liberdade de expressão dentro da empresa, porque também não é todo mundo que, né, a gente vê aí dificuldades das mais diversas, mas, por exemplo, não é todo mundo que se assume como LGBTQIA+, por exemplo, pode ter algum conflito na família, então, né, esse tipo de exposição pode ser um empecilho para praticar essa voz, mas contanto que, assim, no ambiente de trabalho, eu acredito muito que construir esse terreno mais saudável e seguro da pessoa poder se expressar sem se sentir reprimida, para além dos outros ambientes que ela já se sente na rotina, é uma forma de fazer isso, trazer isso para a prática um pouco mais leve e sem aquela pressão também de que só porque eu represento uma minoria X eu tenho que falar sobre isso.
Às vezes não necessariamente, sabe? A gente pode trazer uma mulher preta para falar de assunto que não esteja diretamente ligado ao racismo, né? Porque eu fico vendo muito assim, é muito comum quando a gente tem essas pautas, né? Então, por exemplo, no mês de junho, quando teve a questão da visibilidade de minorias, né, LGBTQIA+, o foco é muito trazer pessoas que fazem parte desse círculo para falar sobre. Mas quando é uma data, por exemplo, hipoteticamente aqui falando, dia de comemoração à comunicação social, por que a gente não traz sociólogos que também fazem parte de minorias, né? Por que não dar o foco de outros temas para essas pessoas, para elas também falarem sobre o que elas estão especializadas, qual o tipo de capacitação que elas exercem no mercado, para além de só a questão da minoria, né? É importante, sim, não estou falando que não é, mas é importante a gente ir para além só dessas pautas que já são bem engessadas aí, a gente como publicitário, em sua maioria aqui no Bate-Papo, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Então, até fazendo uma alusão aí ao Pink Money, né, que a gente vê aí, então, às vezes, produtos e serviços que já têm o foco, esse tipo de público, é óbvio que eles vão usar esse discurso, gente, é uma carta pronta aí para ser usada. Então, como que a gente pode ir além disso, né? Na prática, e esse conforto, então, de trazer, puxar essas pessoas para falarem sobre o que elas realmente acreditam, para além dessa questão de minorias, é muito importante também. Maravilha. Eu acredito que o principal passo é a gente incluir, é a gente colocar para fazer parte, a gente abrir o diálogo, né, e as empresas estarem abertas a isso, né, a colocação de vagas, a formação de pessoas, eu acho que é esse o caminho, né, é a gente desvestir, né, o preconceito na hora das contratações, são os departamentos de RH, é a formação, e abrir o diálogo para as equipes, para a conversa dentro da empresa, até para as outras áreas, para quem não faz parte dos grupos, e a palavra, né, que a Lívia falou anteriormente, o respeito. Eu acho que o respeito tem que nortear todas as relações, e no trabalho, bem, é uma palavra muito importante, né? E, para a gente finalizar agora, eu queria fazer uma pergunta, né, para cada um. O que te motivou a participar desse grupo de debate de diversidade hoje? O que ele trouxe a falar aqui com a gente um pouquinho? Então, para mim, falar sobre diversidade, eu adoro falar sobre diversidade, né? Eu mudei toda a minha rotina de trabalho, mexi com tudo, porque eu acho que diversidade faz muito sentido para mim, assim, desde que mesmo é sempre importante reconhecer os meus privilégios enquanto homem, cis e branco, mas mesmo assim eu passei por muitas situações de preconceito ao longo da minha carreira, que eu fico muito pensando que eu não gostaria que essas pessoas, né, que estão chegando aí passem por isso no futuro. Então, para mim, é sempre um motivo de muito prazer falar sobre isso. Adoro falar sobre diversidade, gosto muito, acho mega importante. Então, o que me motiva é sempre pensar que a gente consegue evoluir um pouquinho por dia, né? Então, acho que a ideia é que a gente consiga construir uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, mais livres de preconceito. E aí eu acho que se a gente conseguir impactar, nem que seja uma única pessoa, já é satisfatório. E se a gente conseguir impactar ainda mais, melhor ainda. Então, eu gosto muito de falar sobre diversidade. Eu acho que o que me trouxe é justamente a gente estar em um ambiente, como a gente falou aqui, um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, um ambiente que proporciona essa conversa de forma leve, de forma sem ser calcada em estereótipos ou qualquer coisa do tipo, e que a gente consiga trocar experiências, né? Eu adoro isso, a gente ter essa possibilidade de troca, né? E de falar da vivência de cada um, eu acho que isso é muito importante, vai para além do trabalho, então a gente cria relacionamento, cria relações, e sempre estou aberta a tudo isso. Acho que o que me motivou foi justamente essa abertura de espaço, né? E muito assim, como experiência de outros lugares que eu trabalhei, eu acho que eu nunca tive esse espaço para poder praticar um bate-papo tão legal e tão bacana com pessoas tão legais. Então, e assim, para além do estereótipo de questões pessoais também, assim, sabe? Porque por mais, né, eu sendo uma mulher cis, branca, dentro aí de um padrão estético, mas eu como mulher bissexual também, eu vejo que essa pauta, né, questões de gênero e sexualidade para mim fazem parte de quem eu sou, então é uma coisa que eu me sinto rodeada e a fim de falar sobre isso o tempo inteiro.
E muitas das vezes que eu tentei em experiências anteriores, né, em outros ambientes de trabalho, sempre rola de dar uma silenciada ou de não ser tão levado a sério como eu gostaria. E acho que aqui foi um incentivo para poder praticar isso e, a partir de então, cada vez mais. Para mim, é uma experiência muito boa. Eu também sou professor de sociologia, então é uma temática que frequentemente está dentro das minhas aulas, é uma temática que frequentemente eu enfrento desafios em sala de aula e busco trazer para os alunos da forma mais simples possível. E é muito bom sempre unir esses dois trabalhos, né? Então, essa experiência que eu estou tendo aqui agora, que eu vejo que é uma tendência que deve continuar, é muito importante que a gente fale sobre diversidade, abra esse espaço, que a gente possa dar voz às pessoas que possam falar sobre isso também. E, no meu caso, como homem gay, cis e branco, né, é importante reconhecer meu privilégio cada vez mais, escutar outras pessoas falando sobre isso, para que a gente possa escutar, dar lugar a... Acho que cada vez mais, né, se a gente tivesse na nossa sociedade a escuta maior, nós poderíamos conviver de forma melhor. Então, também sempre foi, da minha experiência, eu sempre participei de coletivos, diversidade sexual e gênero. O coletivo Arara foi o último que eu participei, na FMG, e é uma experiência muito boa sempre falar sobre isso e poder compartilhar com as pessoas tão legais e principalmente transformar isso em ação. A ação é que vai mudar de fato a nossa sociedade e mudar o nosso mercado de trabalho e a publicidade. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Eu fico muito feliz. É um tema, a diversidade para mim é um tema que tem me movido muito, assim, que a gente é muito preconceituoso em todos os assuntos, né? Eu, como mulher branca, a gente às vezes não tem entendimento da dificuldade da pessoa diversa, né? Todo mundo faz parte de algum grupo de diversidade, alguns e algumas minorias. E eu acho que o diálogo, quando a gente abre, isso ativa a empatia. Eu passo a te enxergar como um indivíduo, então acho que é muito importante a gente estar cada vez mais aberto a espaços assim, que a gente possa demonstrar, que a gente possa discutir, porque isso vai ativar, porque se eu não entendo como o outro se sente, né, como que eu vou... Isso vai nos desconstruindo aquele monte de preconceito que já está na nossa matriz, que já está na nossa essência, né? E aí a gente vem de uma sociedade muito patriarcal, e desconstruir isso é um exercício. E eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? E eu acho que a gente, né, como parte de empresas, como parte de grupos, não só no ambiente empresarial, tanto nos nossos grupos, né, individuais, eu acho que a gente tem que discutir, a gente tem que abrir, porque é só assim que a gente vai evoluir, só assim que a gente vai desconstruir, sabe? Então, assim, eu achei sensacional, achei um papo muito maravilhoso, agradeço a presença de todo mundo aqui, do Pedro, sua, da Lívia, da Fernanda, das pessoas que não puderam participar hoje, né, que estavam preparadas, assim, mas foi, assim, muito rico, né, e eu espero que quem esteja assistindo isso possa, né, absorver um pouquinho do que a gente trouxe, do que a gente falou aqui hoje. Agradeço o tempo e foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de dividir isso com vocês. E obrigada a Tom, né, pelo espaço, obrigado, né, às pessoas por terem aberto esse espaço para o diálogo, né, obrigado por nos deixar, né, discutir e acreditar que é um assunto importante. É muito legal fazer parte de um time aberto a isso, sabe? É um espaço que a gente tenha voz, que a gente possa contribuir com as nossas crenças e possa evoluir com as dos demais.